Boa noite, turma. Para quem está assistindo à noite, né? Claro. Para quem está assistindo de dia, bom dia. Enfim, neste vídeo irei mostrar um pouco da membrana plasmática e suas particularidades que a tornam tão especial para a célula. A membrana, ela está presente em todos os tipos de célula, desde os procariontes até as eucariontes. Em relação aos componentes da membrana plasmática, temos os fosfolipídios, essas coisinhas que parecem um grampinho de cabelo. Juntos, eles formam uma bicamada. E o interessante sobre eles é que possuem uma parte polar e outra apolar. A cabeça, sendo hidrofílica, interage com a água, e a cauda, sendo hidrofóbica, não interage. Colesterol também está presente na membrana, sempre se movimentando entre os fosfolipídios e trazem maleabilidade para a membrana. A gente tem também as proteínas periféricas que não atravessam a membrana. As proteínas integrais, que atravessam a membrana e são muito importantes para o controle da entrada de substâncias. E elas também funcionam como canais por onde acontece a passagem de soluto. As glicoproteínas, que são carboidratos associados às proteínas, e os glicolipídios, que são carboidratos associados à gordura. Os lipídios. Juntos, eles formam o glicocálice. Como a membrana é uma estrutura semipermeável, ela permite o transporte e seleção de substâncias que entram e saem da célula, como por exemplo, por ela o oxigênio e os nutrientes entram na célula e os resíduos celulares são eliminados. A membrana é muito importante, pois também funciona como uma barreira de proteção do espaço intracelular e garante a integridade da célula. Algumas propriedades da membrana celular que podemos destacar é a sua baixa tensão superficial. Isso por conta da grande maleabilidade. Maleabilidade essa por causa do colesterol. Possuem alta resistência elétrica devido à presença dos fosfolipídios, que não conduzem bem a eletricidade. Ela tem alta resistência mecânica devido à sua grande plasticidade e possui capacidade de regeneração até certos limites. Caso aconteça algum dano na célula, ela consegue sim se regenerar. A presença do colesterol também torna a membrana mais elástica. Como vocês podem ver, o colesterol é bem importante para a membrana. O modelo de mosaico fluido trata exatamente do que eu já vinha falando para vocês, sobre a fluidez que a membrana possui. Bem, vamos lá. Em uma solução, a gente pode encontrar o solvente, que é um meio líquido dispersante, como por exemplo a água, que é aquele solvente universal que a gente já conhece, e o soluto, que é a partícula que está sendo dissolvida. A permeabilidade é o que decide o que passa e o que fica. Ou seja, se vai passar só o solvente, só algum tipo de soluto ou se passa qualquer coisa. Sobre os tipos de membrana e a sua permeabilidade, existem quatro tipos. A permeável, que permite que passe o solvente e o soluto. A semipermeável permite que passe apenas o solvente, mas não o soluto. Seletivamente permeável permite que passe o solvente e alguns tipos de soluto. E a impermeável não vai passar. Ninguém, nem soluto, nem solvente passa. Igual o gifzinho que eu coloquei para vocês verem. Para quem é fã de Senhor dos Anéis vai entender bem. Agora que a gente já falou um pouco sobre a arquitetura da membrana e os tipos de permeabilidade, a gente vai falar um pouco sobre o transporte e como que ele acontece. A tendência é que as partículas passem sempre do lugar mais concentrado para o menos concentrado em busca de um equilíbrio. A gente diz que o transporte é sempre a favor do gradiente. Pensando no gradiente, vamos dividir o transporte em dois tipos, passivo ou ativo. Vou tentar dar um exemplo bem divertido para vocês. Vamos supor que a gente acordou às 5 horas para ir trabalhar aqui no Recife e a gente precisa enfrentar o metrô às 6 horas da manhã lá na Joana Bezerra. Só que a gente tem que lembrar que vai muito mais gente lá, vamos botar aí umas 60 pessoas no vagão com a gente. Então a gente tem algumas opções. Ou a gente pode ir contra o gradiente de concentração, a gente vai lutar para tentar entrar enquanto o vagão ainda está lotado, ou a gente pode deixar a maré te levar e entrar com todo mundo quando o vagão ainda estiver vazio. Nem vai precisar fazer força, a gente vão empurrar a gente para dentro do vagão. Quando a gente segue o gradiente de concentração, que no caso são essas pessoas, nem ocorre o gasto de energia. Trata-se então de um transporte passivo. Agora, se você quiser ir contra o gradiente de concentração por qualquer motivo que seja, vai precisar gastar energia, ou seja, o ATP, realizando assim um transporte ativo.
A gente pode observar três tipos de transporte passivo: a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. A água ela tem livre passagem pela membrana e realiza osmose. Ela sempre vai do meio menos concentrado do soluto para o meio com maior concentração do soluto. Vamos pensar no seguinte: quando a gente vai comer salada, a gente joga sal e ela murcha, não é? Se vocês não sabem, vocês deveriam, porque salada é muito importante. Então, quando a gente joga sal em caramujo, lesma, em qualquer animal que tem um corpo molhado e ele derrete, entre aspas. Eu espero que não, porque isso é maldade, gente. Não pode fazer isso, não. Enfim, quando a gente faz isso, a gente cria um meio hipertônico, ou seja, um meio mais concentrado. Então, a gente sempre tem que ter na cabeça. No meio isotônico, a célula vai estar em equilíbrio, entrando e saindo água em mesma quantidade. Em um meio hipotônico, entrará cada vez mais água, buscando um equilíbrio, até que a célula não aguenta e explode. Já no meio hipertônico, a água escapa da célula e vai para o meio, tentando equilibrar lá aquele ambiente. Assim vai desidratar a célula. Vamos agora para a difusão. Na difusão, é a passagem de moléculas do soluto do local de maior concentração para o local de menor concentração. O processo tende a ser bem lento, mas não tem gasto de energia. O processo ele pode ser acelerado pela membrana. Uma enzima chamada permease facilita a passagem de alguns solutos que demorariam demais a passar, como aminoácidos ou glicose, fazendo uso de um carreador proteico. Agora, há um número limitado de permeases e carreadores proteicos, então acaba rolando uma competição entre os solutos, prejudicando a velocidade do processo. Algo como se fosse um engarrafamento. Se acabaram as permeases, só resta a difusão simples, então há um limite para o aumento da velocidade da reação. Vamos pensar assim, num exemplo. A gente está no meio do trânsito e tem alguns atalhos até a casa da gente. Só que a gente não é o único que pensa nessa ideia. Outros também vão pegar esses atalhos. Aí pronto, os atalhos vão estar engarrafados também. Então, ou a gente vai pelo caminho mais longo ou insiste nesse atalho. De qualquer forma, não vai mudar muito o tempo que a gente chega em casa. Já no transporte ativo, a partícula que será transportada liga-se a uma molécula transportadora, como as proteínas da membrana. A proteína vai girar, carregando a partícula ao outro lado da membrana e tornará a girar, retornando à posição original. Explicando o grifo engraçadinho aí do Drake, a tendência é que haja 3 sódios dentro da célula e 2 potássios fora. Com o gasto do ATP, joga-se 2 potássios dentro da célula e os 3 sódios são expulsos, estabelecendo uma diferença de potencial. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Um abraço. Muito obrigada.